Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Tadeu, eu sou um aspirante a CGA e vou mostrar aqui uma maneira onde eu acredito será a maneira mais inteligente de se guardar recursos atualmente através da Bolsa de Valores e no mercado de opções e ações. Por que eu digo guardar dinheiro? Porque são estratégias onde o capital está garantido, tá? A gente não consegue perder. E quanto a gente pode lucrar? A gente também não sabe. O lucro está na mão do mercado. Agora, o risco somos nós que limitamos, e nesse caso, o nosso combinado, nossa limitação é que não haja risco algum. Como é que a gente faz isso? Estava de olho aqui em BOVA11, acabei de mandar lá para o nosso amigo Ziegler, que eu acredito que o preço vai chegar aqui nesse 139, nessa região. Ainda agora eu estava gravando esse mesmo vídeo com a Mayumi, só que aí deu um problema no microfone e não ficou bom, por isso que eu estou regravando. E o nosso amigo Gabriel pediu para nós exemplificarmos em BBAS, então eu já deixei aqui BBAS, que é Banco do Brasil, aberto, e eu vou explicar na prática como nós montamos uma operação. De cara eu já digo que eu gosto de fazer isso em aquilo que acredito que é topo, tanto que eu montei essa operação, essa mesma operação que eu vou mostrar agora ao preço de 24, eu montei aqui nessa região dos 29, tá? Só que, como eu disse, como não há exposição de capital, nós podemos montar a qualquer preço, mas temos que observar algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é que o que nós queremos montar isso quando nós acreditamos que o ativo vai se deslocar fortemente. Não importa o lado, pode ser para cima, pode ser para baixo, mas nós queremos que o ativo ande rápido. Então, nesse topo aqui, tinha um monte de notícia para sair, um monte de coisa, e eu sabia que para algum lado ia. Foi para baixo. Eu ainda prefiro nessa estratégia quando vai para baixo. Vocês vão entender o porquê. Mas quando vai para cima também tá tudo certo e tal, não tem risco mesmo, tá? Então vamos embora. A primeira coisa, a gente precisa de tempo, né? Então a gente precisa que o tempo trabalhe ali o preço, porque nós queremos que o preço se mova, então não adianta eu querer entrar em 3 dias úteis. Então vamos colocar lá para julho. Julho, aqui ó. Vencimento mensal de julho, a gente está no final de maio, nós temos todo o mês de junho e ainda 18 dias ali do mês de julho para isso aqui se concretizar. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: essa é uma operação sem risco que envolve a ação, ou seja, você torna-se sócio daquela empresa, você possui a ação. Então, vamos embora. Para possuir a ação, nós precisamos comprar. Então, a primeira coisa, vou exemplificar em BBAS e vou comprar, tá? Estou fazendo aqui essa demonstração como se fosse com 1000 ações, tá? Então, já vou deixar aqui. O preço atual é de R$ 24,21. 22, isso daqui o mercado está aberto, né? Meio-dia e pouco, o mercado está aberto, então isso daqui vai ficar variando, tudo aqui está variando durante todos os exemplos. Por quê? Porque o mercado é vivo, ele está se mexendo, ele está aberto. Então, nesse momento, o preço 24,23, tá? Vezes 1.000, R$ 24.220 seria o preço. Para cima, essa ação pode subir indefinidamente. Para baixo, ela tem limite, que é zero. Por isso que a perda máxima é justamente aquilo que eu invisto. O que eu invisto é a minha perda máxima, ok? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não pode botar R$ 24.000 no mercado e contar com a sorte. A gente precisa proteger isso. E através das opções a gente consegue proteger. Então, que tal a gente combinar um preço de venda, caso o mercado caia? Então, nós temos um preço de entrada, 24,24. Mas e se o mercado cair? O que eu faço? Eu quero ter combinado já um preço de venda. Eu quero comprar um seguro. Como é que eu faço isso? Eu compro aqui um direito de vender a determinado preço. Que preço é esse? Sempre acima, tá? Se eu estou comprando a 24,24, eu vou procurar algum strike europeu, precisa ser nas regras europeias, precisa, já já vocês vão entender o porquê. Então, por exemplo, montar nesse strike aqui, valeria? Não, não valeria, porque aqui é regra europeia, sempre aqui desse lado direito que são as puts. Agora aqui, algumas são americanas, outras são europeias, e isso precisa ser europeia. Então, nessa daqui valeria. Eu poderia utilizar esse daqui porque é europeu aqui, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer, conferir aqui se é europeu, vou procurar esse strike aqui e vou comprá-lo.
tá? Vai aparecer aqui embaixo. Estou montando a operação, tá? Qual é a regra aqui? Proteger em caso de queda. Apenas em caso de queda. Então, para cada proteção dessa que eu comprar, eu tenho o direito de vender a 24,44. Então, se eu tenho 1.000, vamos colocar as 1.000 aqui? Pronto. Isso aqui não é novidade para ninguém, muita gente já faz isso, tá? Qual é o combinado aqui? Eu estou pagando 82 centavos de seguro para ter o direito de vender a R$ 24,44, caso o mundo desabe e essa coisa continue caindo. Então, eu não tomo um prejuízo. Por quê? Porque eu garanto a minha venda mais cara do que eu estou comprando hoje, nesse momento, exatos 20 centavos. Então, esses 20 centavos já vêm para o meu bolso e eu vendo lá em cima. Ótimo, estamos protegidos. Pagamos um pouquinho a mais por isso, mas estamos protegidos. Ué, mas e se o mercado subir? Tanto que, ó, para cima não tem limite, né? Mas, ó, o mercado aqui, ó, a nossa perda máxima é R$ 620. Agora, e se o mercado subir? Aí a gente perde esse valor. E já a gente vai ver como é que a gente ajeita isso, porque a gente não quer perder de nenhum lado. Afinal, não pode ter risco. E aqui ainda está tendo risco. Se eu botar o gráfico aqui, ó, você vai ver que ainda há área vermelha. O nosso risco é limitado? É, mas ele existe, tá? Nesse caso aqui, a perda máxima é R$ 610. E a gente não quer correr risco nenhum. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, se esse mercado cair, cara, aqui a gente só está protegido. Mas se a gente parar para pensar que a compra é um direito e não um dever, a gente pode estar um pouquinho mais ousado nessa coisa aqui, justamente porque é um direito e não um dever. Então eu posso abrir mão desse direito a qualquer tempo, se for no meu interesse ou não. Então, ao invés de cobrir só o que eu tenho, eu vou pagar um seguro um pouquinho mais caro para cobrir até o que eu não tenho. Como assim? Ó, e aí repare que aqui nesse lado do gráfico aumenta a minha possibilidade de ganho em caso de queda. Por quê? Porque se eu só preciso cobrir 1.000 e eu me arrisquei com 1.200 nessa compra, esses 20% a mais é um lucro a seco que eu vou executar antes do vencimento. Então esse lucro a seco de cerca de 20% eu já vou colocar no meu bolso em caso de queda. E o restante eu faço a mesma regra. As outras 1.000 eu vou executar normalmente, garantindo esses dois lucros agora, tanto essa diferença, tanto essa espécie de arbitragem aqui que a gente faz, que é comprar nesse preço, combinar de vender esse preço em caso de queda, e ainda botar esses 20% a mais no bolso, certo? Mas, Igor, você está me falando em caso de queda, eu estou entendendo tudo, beleza. Pagamos um pouquinho a mais por isso, beleza, ok. Até aí entendi. E se subir? Se subir e a gente só tiver com isso daqui, esse dinheiro já era aqui, esse daqui. Aí a gente vai continuar ganhando com ação, tudo mais, tal, para cima não tem limite aqui o ganho, tá vendo? Tudo mais. Mas a gente corre o risco de perder cerca aí de R$ 776. E eu te disse que essa operação não tem risco. Como é que a gente faz para resolver isso? Através dos famosos dividendos sintéticos, que são através de vendas de call, vendas daquilo que a gente tem, opções de venda daquilo que a gente tem, vendas de opções de venda daquilo que a gente tem. Então, olha só, eu estou comprando 1.000, então eu tenho 1.000. A maioria das pessoas chega aqui e vende 1.000. E é aqui que eu quero falar também. Ó, vou botar aqui para vender no mesmo strike europeu, ou seja, não posso ser exercido antes. No outro dia eu vi num determinado grupo alguém reclamando, chateada, era uma mulher. Ela estava chateada porque foi exercida, mas ela tinha combinado, ela só esqueceu que combinou aquilo. Ai, meu Deus do céu. Então aqui, ó, qual é o combinado aqui? Para quem vende call, já sabe que aqui nós recebemos para fazer essa operação. E para essa coisa ficar muito bonita, em caso de queda, dá tudo certo, porque a gente embolsa o prêmio direto. Agora, em caso de alta, a gente sabe que a nossa proteção é a nossa ação. Então, em caso de alta, nós perderemos aquela ação. E a maioria das pessoas coloca aqui também tudo que tem. Se tem 1.000, coloca 1.000. E nesse caso, eu quero morder a alta também. Então, se eu quero morder a alta também, eu não posso me desfazer de todas as ações, senão eu vou perder o prêmio que eu já paguei aqui, e ainda vou perder todas as minhas ações sem morder nada dessa subida. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Então, a única forma de eu tirar essa probabilidade de perda é eu vendendo, não na quantidade total que eu tenho, mas numa quantidade um pouco menor.
cerca de 20% também. Só que, nesse caso, não acima, mas abaixo. E você vai ver que quando eu parar ali, ó, no cerca de 800, ó, 700, repare agora. Tcharam! Nesse exato momento, ó, vou voltar aqui, ó. Aqui eu ainda tinha uma perda máxima, que era muito pouco, mas aqui eu tinha o risco de perder R$62. Nesse exato momento, se tudo der errado aqui nesse trade, se tudo der errado, a gente vai ganhar R$40. Ganhar e não perder. Tá? Ó, desci aqui, ó, aqui, repare que é perda mesmo. Tá vendo? Perda, perda. Coisa vermelha aqui, ó. Perda. Agora, conforme eu vou chegando ali, ó, aqui ainda é perda. Quando eu chego nessa região, por quê? Porque se o mercado subir, os 20% que vai ficar, vai abater dessa perda aqui que eu vou perder, né? Que era o meu seguro, já que eu não usei seguro, eu vou perder o dinheiro que eu paguei por ele. É igual um seguro normal, de carro, de saúde, essas coisas todas. Não usou, você vai pagar do mesmo jeito. E aqui a gente não usou, então perderia. E esse aqui nós teríamos exercido, mas a maioria seria exercido de tudo que tem. E a gente não vai ser exercido de tudo que tem. A gente vai guardar esses 20% para cobrir tudo aquilo que a gente tem de dívida aqui, que nós compramos no seguro, tá? E se eu coloco a mais aqui, eu começo a derrubar a outra ponta. E aí as coisas começam a ficar ruins, tá? Então, ó, a maneira que costuma dar certo é cerca de 20%. Algumas ações toleram até 40%, enquanto outras toleram apenas 10%. Isso vai depender do spread, tá? Então, aqui é um vídeo mais técnico, tá? Muito mais técnico. Mas eu espero que nesse início eu tenha sido bem claro. Eu vou mandar no grupo e vocês perguntem à vontade. Beleza, galera? Aqui, ó, tá se mexendo porque o mercado tá aberto, tá? Então é isso aí, um organismo vivo pronto a remunerar. E aqui, ganhar Nibas, colocaremos 24 mil. Se tudo der errado, a gente ganhou R$42. E o máximo que pode ganhar aqui? Não faço a mínima ideia. Se essa coisa estourar para qualquer lado de novo, como estourou, como eu marquei aqui, a gente nunca vai participar de tudo, tá? Então, se o ativo subiu 10%, a gente vai ganhar ali seus 3%, 4%, depende, né? Renda variável. Se o ativo estoura e vai para 30%, a gente vai ganhar ali uns 10%, 12%. Se o ativo estoura 50%, a gente vai ganhar ali uns 20%. Então, o ativo estoura e a gente ganha num percentual menor. Mas qual é a parte boa? Perder não tem como, né? Então, nosso dinheiro está lá guardadinho, exposto a bons rendimentos, com capital inicial guardado, entende? A diferença é que quando você guarda numa renda fixa, ou monta um box, ou monta um collar, você limita o teu ganho, você já sabe quanto você vai ganhar. É uma renda fixa mesmo. Aqui, a gente limita a perda. E qual é o ganho? Não dá para prometer nada. Por quê? Se o ativo se afastar um pouco, a gente vai ganhar pouco. Se o ativo se afastar muito, a gente vai ganhar muito. Tá? Então, espero que tenham entendido esse início. Grande abraço a todos vocês aí do grupo. Obrigado pela confiança no nosso trabalho e vamos seguir junto rumo ao topo. Partiu!